última aula que a gente teve, a gente estava falando de princípios do direito do trabalho. Eu vou fazer um repasse do que a gente viu, para a gente, agora todas as segundas-feiras teremos aula normal, só que à distância, não vai mudar grande coisa, perfeito? Então, vou fazer um repasse dos princípios que a gente já havia conversado. E nós estávamos falando de princípio, e eu estava dizendo o seguinte, né? Que princípio é vida mestra do direito. Entre violar uma norma e violar um princípio, viole a norma, jamais um princípio. Muitas das vezes, a gente não tem norma para tudo, especialmente a nossa CLT aí, que é bem antiga, né? Já tem algumas décadas, tem algumas profissões que existem hoje que à época não existiam, perfeito? Então, muitas das vezes, a gente tem que se socorrer de princípios. Por que a gente tem que estudar princípio? Além de servir na mestra do direito, ele é referência para o nosso estudo, a gente já conversou a isso. Estou seguindo fielmente, só reiterando, né, todo o material que já está postado no aula. Então, quais são as principais funções aí dos princípios? A primeira delas, servir de fundamento para as normas jurídicas. Ao Poder Judiciário, ele não pode negar de julgar qualquer processo alegando que tem desconhecimento da lei. Nessa linha, o juiz é obrigado a fundamentar as suas decisões. Então, muitas das vezes, a gente não tem norma para determinado assunto que ocorra aí no mundo fenomênico, perfeito? Aí a gente tem que se servir de princípios. Então, o princípio serve de fundamento para a norma jurídica. Já que as decisões judiciais têm que ser fundamentadas, e se a gente não tiver norma para aquele caso em concreto, né, pegar aquele caso e fazer a subsunção à norma, colocar ele na norma, temos que nos socorrer de princípios. Está lá no nosso material, principais funções dos princípios. A primeira delas é servir de fundamento para a norma jurídica. Segunda função de princípios, serve como fonte supletiva nas lacunas e omissões legais. A gente já sabe, né, que as nossas normas jurídicas não são muito bem elaboradas, ok? Os nossos legisladores, muitas das vezes, não fazem normas precisas para que efetivamente abarque aí todos os casos em concreto. Nessa linha, naquilo que a norma for omissa, ok? Ou for lacunosa, a gente vai se socorrer do princípio como uma fonte supletiva, de suprir esta lacuna e suprir esta omissão legislativa. Então, a segunda função dos princípios é servir como fonte supletiva, né, nas lacunas e omissões legais. O legislador, quando faz a norma jurídica, ele faz para toda a sociedade. Ele faz de caráter geral e não de caráter específico. Então, muitas das vezes, a gente tem que se socorrer da norma, né? Perdão, se socorrer de princípio, para suprir a lacuna da norma. Ok? Obrigatoriamente. Então, daí está a importância, né, de estudarmos princípios. Serve como critério, terceira função, servir como critério de orientação para os aplicadores e intérpretes da ciência jurídica. Nós, enquanto advogados, somos hermeneutas por natureza. O que nós fazemos? Pegamos o que acontece aí no mundo fenomênico, né, e colocamos aí na norma jurídica. Hermenêutica pura, interpretação da norma. Não é à toa, eu estou aqui no meu escritório, né, essa aula está sendo filmada aqui no meu escritório, não é à toa que muitas das vezes, ok, vai efetivamente, um cliente vai contar uma história para a gente, perfeito? E ao final dessa história ele vai perguntar, doutor, eu tenho viabilidade para entrar com uma ação? Você vai fazer a hermenêutica disso e vai dizer, tem sim. A partir do momento que você disser isso, você já fez a hermenêutica, já fez a interpretação da norma jurídica, colocando ela no caso concreto. Né? Então, o princípio serve aí como critério de orientação.
poxa, como é que eu vou seguir com esse meu processo? O que eu pretendo com ele? Qual é o destino que eu vou dar a esta minha demanda, né? Que eu aceitei o patrocínio da causa. Para onde eu pretendo levar este processo? Muitas das vezes, em decorrência, né, dessas omissões, dessa lacuna da norma jurídica, a gente tem que ter princípio para dar pelo menos uma diretriz para nós. Para onde eu vou seguir com esta norma, né? E aí, efetivamente, você não só tem princípios do direito do trabalho, que é específico a essa disciplina, mas a gente vai também vai corresponder, né, vai fazer um arcabouço aí com outros princípios constitucionais e aí por diante. Então, uma das funções, né, principais dos princípios é servir como critério de orientação para aplicadores e intérpretes da ciência jurídica. Terminada essa fala aí da parte principal, principais funções dos princípios, vamos falar dos principais princípios. Reiterando, a gente já conversou a respeito disso, eu estou fazendo um repasse, né, daquilo que a gente já mencionou. Princípio do protecionismo. As normas trabalhistas são revestidas de caráter protetivo no intuito de compensar, né, a superioridade econômica do empregador, ok? Com a inferioridade econômica do empregado. Então, a lei, né, ela tem que ser revestida de caráter protecionista. Lógico, se a gente for no Poder Judiciário Trabalhista e ver o público que está sentado ali quando vai se fazer uma audiência, é nítido, a gente já vê que são pessoas simplistas, são pessoas que efetivamente não são muito aculturadas. Uma outra exceção, que a gente vai pegar grandes executivos. O restante são pessoas extremamente simples, né? Então, a gente tem que ter uma superioridade legislativa em decorrência da inferioridade econômica do empregado. A lei tem que ser mais protecionista. Não que o julgamento, ok, tenha que ser mais protecionista. Não, jamais. Não falei isso. Falei a superioridade, né, da lei. Entendeu? A superioridade econômica do empregador. Exemplifica, Marcos, para eu melhor entender. Imaginem, né, num processo civil, por exemplo, para a gente entrar com uma ação, a gente pede, né, para a pessoa que está querendo propor a ação, custas iniciais. Não estou falando de honorário, estou falando de custas para a gente propor o processo. Imagina se a gente for pedir isso para um empregado. Custas iniciais para entrar como empregado. O empregado, muitas das vezes, foi demitido, não recebeu qualquer verba rescisória, está com aluguel atrasado, pensão alimentícia atrasada, carro com busca e apreensão, e assim vai. Você acha que ele vai ter numerário para ingressar com o processo? Não. Aí entra o princípio do protecionismo, que diz que as custas iniciais no processo do trabalho deverão ser pagas ao final pelo perdedor. Diferentemente do processo civil, que você já entra recolhendo custas. No processo do trabalho, né, as custas são pagas ao final pelo perdedor. Lógico, se efetivamente a empresa perdeu, ela vai ter condições, né, de pagar. E o empregado, ok, vai ter como se policiar e ver lá na frente se ele terá condições ou não. De repente ele já conseguiu até um novo emprego, que processo costuma demorar, perfeito? Então, a gente tem que ter esse princípio do protecionismo, né? A norma tem que ser revestida de caráter protecionista para facilitar para o empregado ele postular junto ao Poder Judiciário aquilo que ele entende de direito, perfeito? Princípio, segundo princípio da irrenunciabilidade de direitos, prepondera de que os direitos trabalhistas são irrenunciáveis pelo trabalhador, sob pena de nulidade absoluta. Lógico, né? Principalmente hoje, com a reforma trabalhista, onde prevalece o negociado
sobre o legislado, e atualmente a gente é muito cobrado a respeito disso, em fazer contrato de trabalho, já digo a vocês, não adianta fazer um contrato que seja leonino, ok? Que seja feito prejudicando o empregado, seja o contrato inteiro, seja uma única cláusula contratual. Ele vai bater as portas aí do Poder Judiciário e vai pedir a nulidade, seja integral do contrato ou a nulidade de alguma cláusula contratual, dizendo que ela é revestida de ilegalidade, uma vez que ela fere o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Então, quando a gente elaborar, né, um contrato de trabalho, onde hoje prevalece o negociado sobre o legislado, que esse contrato seja feito com paridade, né? Que seja feito com equidade, que ele seja justo para ambos os lados. Senão, vai prevalecer o princípio da irrenunciabilidade. O empregado vai levantar a mão e dizer o seguinte: eu fui lesado nos meus direitos, não sabia nem o que estava assinando, eu não concordo com o que foi posto aí. Eu quero que os meus direitos sejam, né, preservados. Princípio da irrenunciabilidade de direitos. Terceiro princípio, o princípio da continuidade da relação de emprego. Em geral, as regras privilegiam o contrato de trabalho por prazo indeterminado. Então, o princípio da continuidade da relação de emprego prevê que os contratos de trabalho sejam por prazo indeterminado. Não é assim que a norma, né, a lei diz o seguinte, que todos os contratos que são por prazo determinado devem ser obrigatoriamente feitos por escrito. Então, você pega contrato de experiência, contrato de estagiário, contrato de aprendiz, contrato de temporário, e assim vai. Todos eles que têm fixação de prazo, obrigatoriamente devem ser formalizados por escrito. Obrigatoriamente. Perfeito? Então, todos os contratos, né, de trabalho com prazo determinado, reiterando, devem ser feitos, elaborados por escrito. Uma vez que temos o princípio da continuidade da relação de emprego, que privilegia o contrato por prazo indeterminado. Nessa linha, até pergunto para vocês se a gente já conversou a respeito disso, né? O contrato de trabalho mais simplista que temos é efetivamente a carteira de trabalho. O contrato mais simplista que nós temos, lá você tem data de admissão, data de demissão, o cargo e o salário. Lógico que não é esse contrato de trabalho que nós, né, enquanto operadores do direito, vamos fazer, pelo amor de Deus, né? Esses contratinhos que já vem montado, ok? Que já vem pré-feito, onde você só troca a qualificação do colaborador, né? E faz a inserção de dados e o contrato está formalizado. Isso não serve para nós, pelo amor de Deus. Vamos passar vergonha numa mesa de audiência, perfeito? Onde a gente vai demonstrar um contrato de trabalho e o juiz perguntar na frente do seu cliente: doutor, foi você que elaborou esse contrato? Foi você que fez? Ele está muito omisso, está muito obscuro, está muito contraditório. Se esse contrato tivesse sido bem elaborado, talvez hoje não estaríamos sentados aqui numa mesa de audiência. E, na verdade, eu penso da seguinte forma, né? É a minha visão. A gente adentra uma sala de audiência para discutir o quê? Qual é o intuito de você adentrar numa sala de audiência? Nada mais, nada menos que discutir contrato de trabalho. Relação laboral. É o que o juiz quer saber. Como é que era lá no local de trabalho, né? Ok? Então, nessa linha, se você tem um contrato de trabalho muito bem feito, ok? Já não dá margem para discussão. Quer ver um detalhe simples que sempre dá margem? A diferença entre cargo e função. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Cargo
Professor, função, ministrar aula, seja da forma que for, presencial, à distância, ao vivo, seja como for. Essa é a minha função, aplicar prova, corrigir trabalho e assim vai. Perfeito? Então, você tem outras, né, funções, você tem algumas funções que são inerentes ao cargo. Aí a pessoa não coloca, não descreve no cargo quais são as funções que essa pessoa tem que desenvolver. O que acarreta? Aí o empregador manda fazer isso, manda fazer aquilo e assim vai. O empregado diz o seguinte: eu não fui contratado para fazer isso. Isso não é inerente ao meu cargo. Essa função que você está me passando não é inerente ao meu cargo. Eu quero ou acúmulo de função ou desvio de função. Porque eu não fui contratado para fazer aquilo que você está me ordenando. Então, eu quero um acúmulo de função, um pagamento a mais por isso, ou então o cargo, a função que você está me dando não corresponde ao cargo para qual eu fui contratado. Está havendo um desvio de função. Nessa linha, é isso que a gente não pode deixar acontecer. Perfeito? Se a gente efetivamente contrata alguém, e esse contrato é elaborado por nós que passamos para o pessoal lá do RH, para se fazer aí o contrato de trabalho, né? Ele tem que ser muito bem elaborado, perfeito? Ele tem que ser bem explícito o que você quer, ele tem que ser claro, ele não pode ser omisso, não pode ser obscuro, não pode ser contraditório. Tudo bem, pessoal? Então, por gentileza, hein? Contrato de trabalho, isso é encargo nosso, ele tem que ser muito bem feito, muito bem elaborado, né? Isso compete a nós. Reiterando a exaustão, principalmente nos dias de hoje, que prevalece aí o negociado sobre o legislado. Então, hoje o contrato de trabalho tem uma relevância jurídica extrema, extrema. Não caiam nessa, pelo amor de Deus, me pegar contratinho de trabalho, né? Que a gente procura lá no Dr. Google, que é engenheiro, médico, advogado, é tudo perfeito, e coloca lá modelo de contrato de trabalho, preenche e assim vai. Você terá problemas com isso. Estou avisando. Perfeito? O quarto princípio, né? Que a gente falou dele, que eu me recordo, é o princípio da primazia da realidade, onde fatos se sobrepõem a documentos. Lógico, né? Vocês imaginem o seguinte caso concreto. Se documentos se prevalecessem sobre a fatos, bastasse o reclamante no seu primeiro dia de trabalho assinar todos os olerites de todo o período que ele trabalhou, assinar todos os recibos de férias, assinar todos os pagamentos de hora extra, todos os recebimentos de EPI, né, equipamento de proteção individual. Bastasse ele assinar já o seu próprio pedido de demissão, aí o documento iria prevalecer. Lógico que não pode ser assim. Os fatos, né, princípio da primazia da realidade, ele busca a verdade real, o que efetivamente acontecia no ambiente laboral, no ambiente de trabalho. Então, os fatos se sobrepõem a documentos. Não é à toa que rainha das provas perante o Poder Judiciário são as testemunhas. É de extrema relevância quando a gente adentra uma porta de audiência, para fazer uma audiência, que a gente tem a testemunha. Eu tenho que provar aquilo que eu estou alegando. O juiz não estava lá no ambiente de trabalho para saber como é que se dava essa relação laborativa. Ele não sabe se o empregado fazia hora extra ou não. Ele não sabe se a empresa entregava o EPI, né, equipamento de proteção individual, corretamente. Ele não sabe se o empregado foi chamado para trabalhar nas férias dele. Não tem esse conhecimento. Não sabe se o empregado sofria assédio moral, como é que era no ambiente de trabalho. O empregador era ríspido, não era ríspido. Como é que se dava essa relação laborativa lá dentro daquele ambiente de trabalho? O juiz não tem conhecimento disso. Aí ele tem que se socorrer de um princípio.
Princípio da primazia da realidade, onde fatos se sobrepõem a documentos. Contanto que quando a gente toma uma entrevista, né, trabalhista num reclamante, a gente sempre pergunta, daquilo que você me contou, você tem para provar esse alegar? Se ele disser que sim, ok. Quantas testemunhas você tem? Ah, eu tenho 2, 3. Mas comprovado de todo o período que eu trabalhei, todo o alegado da minha peça inicial. Ah, perfeito. Né? Doutor, não tenho testemunha. Poxa, a gente já vai fazer a leitura, né? E vai ser bem complicado. Não que eu não tenha que postular essa demanda, mas eu posso fazer, inclusive, prova em cima das testemunhas da empresa. Só que eu vou ter um trabalho a maior a ser feito, isso com extrema certeza. Eu vou ter um trabalho a maior a ser feito, obrigatoriamente, para provar essas alegações. Perfeito? Porém, indo de encontro ao que o empregador, né, o que as empresas pensam a respeito disso, cabe a gente, né, como difusor aí de opinião, perfeito? Explicar esse princípio da primazia da realidade, porque o empregador entende o seguinte: poxa, eu fiz tudo certinho, tá aqui todos os recibos do pagamento de tudo, de férias, de hora extra, de salário, de fundo de garantia, de INSS, recibo de entrega de EPI, ó, tá tudo assinado de próprio punho pelo reclamante. Agora ele vem na Justiça do Trabalho fazendo um monte de alegação que fazia hora extra e assim vai. Perfeito? Tá tudo assinado aqui, doutor? Amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Existe um princípio e o princípio está superior à norma. Não que você não tenha que ter toda essa documentação, essa bela documentação do funcionário. Você tem que ter, sim, toda essa documentação do funcionário. Lógico. Perfeito? Indiscutivelmente, você tem que ter essa documentação. Porém, se ele comprovar em juízo o que ele está alegando, né, em decorrência do princípio da primazia da realidade, a ação dele, com certeza, será julgada procedente. Perfeito? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso? Lógico que a gente tem que tomar cuidado com isso. Obrigatoriamente. Perfeito? Eu considero o princípio aí da primazia da realidade um dos princípios mais importantes. Todos têm as suas importâncias peculiares. Mas princípio da primazia da realidade é um princípio de extrema relevância. Extrema relevância. A gente já tem que adentrar a uma sala de audiência, né, com a ideia fixa do que eu efetivamente tenho que provar. Obrigatoriamente, eu tenho que ter esta ideia do que eu tenho que provar. Eu tenho que saber como é que se dava no ambiente de trabalho essa relação laborativa. Perfeito? Princípio da primazia da realidade. Se eu não provar as minhas alegações, a minha ação estará aí fadada a um insucesso, à improcedência. Tudo bem? Princípio da razoabilidade. Invoca aí o posicionamento do homem médio, quando da confecção e interpretação das normas jurídicas, ok? Princípio da razoabilidade. Então, a gente tem que efetivamente, né, o primeiro juiz da causa é o advogado. O primeiro juiz da causa é o advogado. O princípio da razoabilidade. Invoca o posicionamento médio, ou seja, você não precisa ser nenhum inteligentíssimo, também não precisa ser nenhum chucro, né, para fazer uma análise do que efetivamente a norma jurídica quis alcançar. Princípio da razoabilidade é aquilo que você entende de razoável. Imaginem, né, exemplificando, a seguinte situação fática. O reclamante conta uma história triste para nós e você
diz o seguinte: poxa, sabe que você não me convenceu? Poxa, se o reclamante, contando uma história triste para nós, não convenceu o advogado dele, como é que a gente vai abraçar uma causa com um reclamante desse e postular no Poder Judiciário? Então, puxa, nem eu sendo, né, um homem mediano, né, razoável nas minhas ponderações, nas minhas interpretações da norma jurídica, eu não consigo vislumbrar o que efetivamente aconteceu, ou aquilo que é o razoável. Como é que eu posso postular uma demanda perante aí o Poder Judiciário? Fica complicado? Fica por demais complicado. Se não consegue convencer a mim, como é que eu vou convencer um terceiro chamado juiz? Né? Então, o primeiro juiz da causa é o próprio advogado. Muitas das vezes a gente pega algumas causas que a pessoa conta uma história para a gente, você efetivamente fica na dúvida. Você fala, pô, será que esse cara está me falando a verdade? Poxa, eu nunca vi isso perante o Poder Judiciário. Não que ele não tenha razão, mas eu tenho que, falando em razão, usar a minha razoabilidade, né? Princípio da razoabilidade. É no mínimo razoável o que essa pessoa está contando para mim? Isso para que não entramos aí, não precisamos entrar numa aventura jurídica, hein? Perfeito? Primeiro juiz da causa advogado, a gente não pode entrar aí numa aventura jurídica. Perfeito? Senão o juiz vai falar, doutor, isso é uma aventura jurídica, né? Não tem fundamento essa argumentação que você está me dizendo. E aí a gente invoca aí o princípio da razoabilidade. Excelência, muito embora não exista norma para este caso em concreto, perfeito, mas é razoável, né, que a gente faça uma interpretação, uma leitura do que efetivamente aconteceu, né, em relação a esse caso concreto. Gostaria que fosse aplicado aí o princípio da razoabilidade. Não é desarrazoado o que ele está me falando. Pode ter acontecido? Sim, pode ter acontecido. Como não? E aí teremos que fazer prova disso. Princípio da boa-fé. Dever de lealdade nas relações bilaterais, né? Esse é um princípio que invoca aí também o homem mediano. Eu não preciso falar para vocês o que é certo e o que é errado. Todo mundo aqui sabe o que é certo e errado. Então a gente tem que agir com boa fé. Se não fosse assim, nós não teríamos, né, a litigância por má fé. Um postulado, né, de litigância por má fé. Inclusive o advogado pode responder subsidiariamente em decorrência disso. Então a gente tem que se abster, né, de qualquer coisa que vá contra a nossa consciência, senão a gente vai sofrer de drama de consciência. Perfeito? Eu tenho que colocar tudo aquilo que eu entendo certo no meu processo. Eu tenho que levar ele ao Poder Judiciário, né, com extrema boa fé. Cuidado, né, para que cliente não faça da gente instrumento. Então, muitas das vezes o cliente quer prejudicar a empresa. O cara fazia hora extra assim, fazia 1 hora extra, mas não fazia 3 horas. Perfeito? Aí ele está agindo de má fé. Não estou dizendo que ele não fazia hora extra, ele fazia sim, mas fazia 1, não fazia 3. Perfeito? Aí ele quer levar vantagem. Aí ele está agindo com má fé e não com boa fé. Mas, doutor, eu fazia hora extra. Como não? Amigo, você fazia 1 hora extra e não 3. Então, eu vou colocar na minha petição inicial que você desenvolvia 1 hora extra, ok? Por dia. Estou exemplificando. Perfeito? Princípio da boa-fé. Pelo amor de Deus, hein? A gente tem que fazer... o primeiro juiz da causa tem que ser a gente. Né? A gente tem que fazer uma análise bem pormenorizada do que o cliente vem falar para nós. Perfeito? Tem muita gente aí que tem direito, sim, a gente tem que postular por isso, mas tem muita gente também que quer buscar direito da onde não tem. Já disse, lá no Fórum Rui Barbosa,
Avenida Marquês de São Vicente 236, tá escrito lá no Fórum Rui Barbosa. Não está escrito Casa da Moeda. Casa da Moeda é em outro local, não é lá. Lá é local de a gente postular direito material violado. Nada mais do que isso. Jamais com o intuito de buscar dinheiro. Né? Eu vou buscar primeiro o meu direito. A sentença vai me dar direitos. Depois, esse direito vai me dar valores. Então, você vai no Fórum Rui Barbosa postular direito. Jamais postular valores. Perfeito? Valores é Casa da Moeda. Você está indo no local errado. Cuidado, hein? Hoje em dia, os juízes, né, em decorrência do princípio da boa-fé, ok? Está olhando muito de perto as ações que a gente está propondo. Perfeito? A gente está olhando o logista está olhando extremamente de perto e está condenando muito em litigância por má-fé, mas muito mesmo, não é pouco. Então tomem cuidado com isso. Cliente, quando vocês atenderem, façam uma boa entrevista trabalhista, faça com que ele assine essa entrevista para vocês terem isso documentado, que vai que aconteça numa sala de audiência, na hora da audiência, o cliente sentado do seu lado aqui, o juiz faça uma pergunta para ele, por exemplo, ligado à jornada de trabalho. Meu amigo, qual horário que você fazia? Né? Ah, eu fazia das 8 às 8. Às 8 da manhã, às 8 da noite, às 20 da noite. Né? Perfeito. Pô, seu advogado colocou aqui que você fazia das 8 da manhã às 22. Ele levanta a mão e fala, mas eu não falei isso pro meu advogado. Se ele colocou aí, isso eu falei para ele. Você imagina se você não tem um documento assinado que você possa dizer, não, calma aí. Você efetivamente assinou, tá aqui, ó. Foi isso que você disse para mim, sim. Posso garantir a vocês, tem muita... Eu estou fazendo essa aula aqui do meu escritório, né? Ainda não fui embora. Muitas das vezes, cliente aqui faz a entrevista trabalhista, tudo bonitinho, ele vai para a casa dele, ele põe a cabeça dele no travesseiro, eu acho que deve doer, né? Porque ele fica sofrendo aí de drama de consciência. Cuidado com o áudio aí. Ele fica sofrendo aí de drama de consciência, perfeito? E aí o que ele faz? Ele liga aqui, ele volta e fala, doutor, eu acho que eu me equivoquei, né? Eu acho que eu me equivoquei naquilo que eu disse para você. Tem como alterar? Antes de eu entrar com a ação, tem como alterar, sim. Como não? Perfeito? A gente só não pode deixar que isso ocorra em sala de audiência. Você passar um carão, uma vergonha dessa. E ainda podendo ser condenado em litigância por má-fé. Em decorrência do princípio da boa-fé. Tomem cuidado com isso, tá? Essa historinha que é só entrar na justiça do trabalho, que colar, colou, isso não existe. Pelo amor de Deus. Perfeito? Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições de trabalho por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não prejudiquem, né, direto ou indiretamente, o empregado. Então, o contrato de trabalho não pode ser alterado, ok? De forma unilateral, especialmente se ele prejudicar o trabalhador. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Exemplifica, professor Marcos, para ficar melhor. Por exemplo, um trabalhador que trabalha à noite, no período das 22 às 5 da manhã. Nesse caso, ele tem direito aí ao adicional noturno. Aí eu resolvo por bem, eu como empregador, resolvo por bem colocar essa pessoa para trabalhar no período do dia, das 8 da manhã às 6 da tarde. É lesivo essa alteração contratual a esse empregado? Lógico que é.
esse empregado ele já conta, né, com esse adicional noturno para ele pagar um curso, para ele fazer uma faculdade, para ele comprar um carro financiado. Perfeito? Ele já conta com esse valor, com esse numerário. Ele já conta com isso. Ele já adequou toda a vida dele a este numerário. Acontecendo esta alteração contratual lesiva a ele vai alegar, poxa, eu não concordo com isso. Eu quero trabalhar no período noturno e não no período diurno. Eu não concordo com essa alteração contratual. Perfeito? É isso que eu não quero. Aí ele vai entrar no Poder Judiciário discutindo se é cabível ou não a alteração contratual. No mais, exemplificando ainda, mudança de localidade. Esse empregado ele pode trabalhar em qualquer localidade? Vamos supor que a gente tem uma empresa que tenha diversas matrizes. Diversas filiais, né? A matriz é São Paulo, mas tem filial no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Porto Alegre, Manaus e assim vai. Amigão, você vai trabalhar a partir de amanhã no Rio de Janeiro. Mas como assim? Meus filhos já estudam aqui em São Paulo, minha mulher tem trabalho aqui, eu já estou erradicado aqui. Não tem como eu mudar toda a minha vida pessoal em decorrência do trabalho e ainda ter que trabalhar no Rio de Janeiro. Não dá. Aí eu falo para vocês e vejo a importância de se fazer um bom contrato de trabalho. Se houver a previsão contratual que ele possa trabalhar em qualquer das filiais da empresa, não há qualquer problemática. Porque no nascedouro do contrato, né, ele já tinha o conhecimento prévio disso, que a qualquer momento poderia mudar. A mesma coisa com o horário, a disponibilidade do horário. Então, é o que eu disse nos princípios anteriores, né? Não adianta você fazer um contrato que seja leonino, que ele vai alegar princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Olha, mudou eu de horário, me mudou de função, me mudou de cargo, me mudou de localidade, eu não concordo com isso. Não restará outra alternativa, né? A não ser ingressar no Poder Judiciário pedindo a nulidade desta cláusula contratual. Perfeito até aqui? Espero que vocês estejam aí anotando as dúvidas, hein? Princípio da isonomia ou princípio da igualdade, né? Trata-se de igualdade jurídica, vedação de discriminação de salário. Ok? Já vimos que não pode ter discriminação no ambiente de trabalho entre homens e mulheres, entre religião. Perfeito? Não há que se falar nesse tipo de discriminação. Todos são isonômicos perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Princípio da isonomia. Perfeito? Eu não posso ter no meu ambiente de trabalho apaniguados. Aquela pessoa que efetivamente eu tenho uma proteção especial em detrimento, em prejuízo de outro. Não posso. Não só em decorrência de salário, mas também em decorrência de função, né? Muitas das vezes eu sobrecarrego por demais uma pessoa em detrimento de outra. Aí aquela pessoa trabalha muito e o outro praticamente não faz nada. Porque é amigo do amigo do amigo do chefe, ok? E está violando aí o princípio da isonomia. Os dois têm o mesmo cargo e as mesmas funções. Por que um tem que ter diferença de funções em relação ao outro? De atividades, melhor dizendo. Mesma coisa acontecendo com salário, né? Não podemos ter essa distinção de salário. Perfeito? Nessa linha, princípio da isonomia, as pessoas têm que ser tratadas de forma igualitária, iguais. Por último, não, ainda tem mais um. Princípio da irredutibilidade salarial. O salário pactuado não pode ser reduzido, salvo, hein? Não existe uma exceção, por acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Poxa, professor, mas se existe esta exceção, não vai de encontro ao princípio que diz que o salário não pode ser reduzido? Calma. Ele pode ser reduzido por convenção ou acordo coletivo de trabalho, mas aquele período de redução, ele deverá ser reposto obrigatoriamente, perfeito? Então, durante um lapso temporal, há que se falar na redução salarial. Por isso que por acordo, né, entre empregado e empregadores ou entre em sindicatos, ele é reduzido durante um lapso temporal. Mas esta redução, esta perda salarial, depois ela deverá ser reposta. Por que isso? Porque algumas empresas têm alguns trabalhos que são sazonais, né? Por exemplo, uma empresa de sorvete, e eu trabalho para uma, tem períodos que vende muito, principalmente no verão. Então as pessoas trabalham muito. Tem períodos que vende muito pouco. Por exemplo, inverno. Perfeito? Então há que se falar numa redução salarial? Sim. Como, por exemplo, agora, com a pandemia do coronavírus. Muitos empregadores estão buscando efetivamente aí a redutibilidade salarial durante este período apenas então somente de crise. A gente sabe que se Deus quiser isso vai passar. E as empresas não estão conseguindo pagar folha, é complicado, porque é uma linha, né? Você tem que produzir, vender, receber e pagar. Produzir, vender, receber e pagar. Então, será que não seria a hora de a gente fazer uma redutibilidade salarial durante um período, momentaneamente? Perfeito? E depois fazer a recomposição desta perda salarial? É isso que diz o princípio da irredutibilidade salarial. Então, a regra é, salário pode ser reduzido? A regra, não pode haver redução. Exceção, apenas por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Porém, por um determinado período e desde que haja esta recomposição desta perda salarial. Agora sim, o último princípio de extrema relevância, né? Os princípios que eu mencionei agora, até agora, tem uma visão efetivamente do empregado. Princípio da continuidade da empresa, princípio da preservação da empresa ou princípio da função social da empresa. Diz respeito às regras, né, de garantias viáveis para a existência e manutenção da empresa. Perfeito? Então, muitas das vezes, a gente tem uma sentença trabalhista aí que dá uma condenação exorbitante para a empresa. E a empresa pensa o seguinte, olha, se eu tiver que pagar essa condenação trabalhista, efetivamente eu posso encerrar minhas atividades, eu não tenho como me manter, eu efetivamente não tenho o que fazer, né? E olha, se eu tiver que pagar esta condenação, com certeza irá receber. Mas o restante dos empregados, 30, 40, 50, 80, 100, não sei, perfeito, não irão receber. Essa condenação irá me quebrar meu fluxo de caixa. Se a gente for lá para o Código de Processo Civil, CPC, do ano 2015, ele diz o seguinte, que nas execuções elas podem ser parceladas. Você pode pagar 30% de entrada e o remanescente da dívida em 6 vezes. Isso é o que a lei dá. Esse é o exemplo mais clássico entre norma e princípio. Norma, Código de Processo Civil, ano de 2015, que prevalece agora. Perfeito? Se você sofrer um processo de execução na qual você tem que pagar, não há problemática, não há qualquer problemática. Você vai ter que dar 30% de entrada e o remanescente em 6. Isso é a norma. Vamos para princípio. Superior à norma. Princípio da continuidade da empresa, princípio da preservação da empresa. Excelência, eu sei que o CPC me disponibiliza 30% de entrada e o remanescente em 6. Mas mesmo assim, eu não tenho condições de pagar. É um valor extremamente pesado.
pagando 30% de entrada e o remanescente em 6%, perfeito? Vai quebrar o meu fluxo de caixa da empresa, não tem como eu me manter. Então, eu gostaria de fazer prevalecer o princípio da continuidade da empresa, princípio da preservação da empresa, princípio da função social da empresa. Eu gostaria que prevalecesse isso. Pode ser? O juiz vai analisar, vai dizer para nós, então me dá uma solução, já que você quer preservar a empresa. Eu gostaria de uma penhora, por exemplo, né, de realizar o pagamento sobre o faturamento da empresa. Então, daquilo que eu faturar, a gente pode ver um percentual. Por exemplo, 5% sobre o faturamento bruto da empresa, 10%. Aí é a empresa que vai dizer qual é a forma como ela pode pagar da melhor forma possível para ela, visando sempre o que? O princípio da continuidade da empresa, princípio da preservação da empresa, obrigatoriamente, perfeito? Então, nesta linha, que temos esse princípio. Isso funciona na prática? Lógico, com certeza. Se o juiz der uma condenação muito alta, não que o empregado não tenha direito, hein? Pelo amor de Deus. Tem direito, sim. Só que a forma de pagamento tem que ser feita da melhor forma possível, para que se possa pagar ele sem que a empresa venha à bancarrota, sem que a empresa venha para uma recuperação judicial, sem que a empresa venha para um processo falimentar. Então, eu tenho como, efetivamente, pagar de uma forma menos gravosa. E eu exemplifiquei com uma, perfeito? Pagando, né, talvez, sugestionando, talvez, sobre um valor sobre o faturamento, um percentual sobre o faturamento da empresa. Daquilo que eu faturar, eu pago um percentual para o empregado. Vou manter a minha empresa aberta, em pleno funcionamento, e o empregado continuará recebendo. Desta forma, eu estou preservando a empresa. Estou mantendo a função social dela. Qual que é a função social de uma empresa? Geração de tributos, de riqueza, para que todos nós possamos usufruir, e manutenção do emprego. Essa é a função social dela, obrigatoriamente. Se eu quebro esse link, né, disso, é mais 20, 40, 50, 80 desempregados, perfeito? Menos tributos para os cofres públicos, menos escola, menos saúde, menos habitação e assim vai. Ou seja, fica todo mundo, né, passando por necessidade. Pessoal, finalizei aqui a aula de princípios, tá? Todo esse material aqui, como eu já disse, perfeito? Ele está no AVA, né, à disposição de vocês. A gente já havia conversado a respeito disso. Eu quero saber se alguém aí tem alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara, ok? Para que a gente possa aí discutir. Então, dessa linha, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o áudio agora. Melhor, né? Vocês podem abrir o áudio e me perguntar aquilo que vocês quiserem. Estou à disposição. Perfeito? Por enquanto, a gente vai para outra aula. Por favor, só ia pedir a seguinte gentileza, que fosse um de cada vez, né, para que a gente não fique aí tumultuado. Pois não. Fala o nome e faça a pergunta, por favor. Marcos Sérgio, permite a minha palavra? Pode falar, amigo. Marcos, com relação à irrenunciabilidade, né, de direitos, agora com a nova lei trabalhista, existe a figura do hipersuficiente, né? Que tem um artigo lá que diz que pode ser pactuado livremente os direitos e deveres sem ser aqueles constitucionais, que é férias, né, 13º e por aí vai, né? Sim, como eu disse, prevalece hoje o negociado sobre o legislado. Pode perguntar, Sérgio. Então, nesse caso,
sendo um contratado nessa situação, de acordo com a lei lá, que tem que ter acima de 2 salários do teto da Previdência Social, nível superior, ele não pode alegar isso futuramente, né? Não pode alegar. Ok, não pode alegar. Mas nessa linha, ô Sérgio... É aquele caso que o senhor explicou em aula lá, daquele contrato que o senhor fez lá de um alto executivo, né? Que ele pediu terno, pediu um monte de coisa, né? Exatamente isso. Por isso que eu digo, né? Nessa linha, quando a gente fala de negociado prevalecendo sobre o legislado, que se faça um excelente contrato de trabalho, ok? Para que a gente não tenha aí qualquer nulidade disso, né? Então, eu acho que aí vem o princípio da razoabilidade, aquilo que a gente entende de bem razoável, entendeu? Aquilo que é justo, princípio da economia, princípio da lealdade, da boa-fé. Lógico que vai chegar para nós, né, para que a gente faça aí uma elaboração de contratos leoninos. Eu discordo totalmente, porque é 2 trabalhos. A gente vai ter que bater as portas do Poder Judiciário, perfeito, e ainda iremos passar vergonha em relação a isso, porque foi a gente que elaborou. Então, fazer aquilo que a gente entende do mais justo possível. Tudo bem? Perfeito, Marcos. Tá bom, Sérgio, obrigado pela pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta que queria falar comigo? Por favor, abra o áudio, só essa pessoa fale o nome e me pergunte. Alguém tem? Nenhuma pergunta? Boa noite, professor. Quem fala? Rafael. Fala, Rafael, tudo bem? A empresa, ela determina um certo salário para um funcionário, um certo cargo. E o outro funcionário, ele é ajudante, ele sobe para esse cargo com um salário diferente desse profissional. Ela fere qual princípio, a empresa? Qual o princípio que você acha que é, Rafael? Aí que é a grande dúvida, professor. Fala aí. Princípio da Não isonomia, sei. né? Princípio da Certo. isonomia. Certo. Todos são iguais, Rafael, perante a lei. Certo. Sem distinção de sexo, sem distinção de religião, entendeu? Nada, né, que vá de encontro, que possa ter uma certa discriminação, é incabível. Fere aí o princípio da isonomia. A lei é feita para todos, a lei não é feita para você, uma lei para você e uma para mim. Não é, ela tem que ser igual para todo mundo. Todos são iguais perante a lei. Princípio da isonomia, inclusive é um princípio constitucional. Perfeito? Certo. Se efetivamente uma outra pessoa está ganhando a mais, exercendo as mesmas atividades, com a mesma perfeição técnica, ok? Poxa, não pode ter aí diferença salarial, né? Senão fica... Imagina no caso prático, como é que a pessoa que está sendo lesada, como é que ela vai ficar nessa situação, entendeu? Incabível, né? Tudo bem, Rafael? Entendido, professor. Muito obrigado. Mais alguém? Senão eu vou passar para o próximo ponto. Professor, boa noite. Boa noite. Irani. Fala, Irani. Irani. Professor, eu estou preocupada aí, o senhor tocou no assunto, né? Eu ia fazer a pergunta sobre, em relação a, durante essa calamidade aí, redução de salário. A pergunta que eu ia fazer o senhor disse que vai reduzir durante o tempo em que estiver, né, valendo essa medida provisória. Aí eu bobeei um pouco e não entendi. Vai reduzir, depois simplesmente volta ao normal, ou depois... Bom, imagino que eles não vão repor essa perda, certo? Errado. Haverá que ter a reposição salarial. Então, na verdade, vai ter a redução, ok. Depois que tiver a redução, volta-se ao normal, pagando o seu salário normalmente, e depois a recomposição salarial. Você vai receber o seu salário acrescido do valor que você deixou de receber
antes da pandemia, por exemplo. Entendido. Então, quer dizer que vai gerar, né? Eu sou servidora, né? Então, isso vai ser pago depois. Menos mal, né? Calma aí, hein, Irani? Você tem que fazer uma distinção. Nós temos... A nossa aula é para empregado, relação empregado e empregador, que são regidos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Você é uma servidora pública, salvo engano, federal, ok? Isso. Você é regida pelo Estatuto do Servidor Público, você não é regida por CLT, perfeito? Correto. Então, a legislação aplicada para você é outra totalmente diferente, hein? Então, eu estou falando aqui, né, das pessoas que são regidas por CLT, perfeito? Lógico que no serviço público, o pessoal, por analogia, vai aplicar o mesmo princípio da irredutibilidade salarial. Mas o nosso diploma legal são diferentes. Você tem regência pelo serviço público, a gente tem regência pelo Estatuto do Servidor Público, a gente tem regência aqui pela CLT. A gente só não pode esquecer de observar isso. Tudo bem? Ok, professor. Obrigada. Obrigado, Irani, pela pergunta. Espero que tenha esclarecido. Foi ótimo. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Vou continuar. Tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Quem fala comigo? Valéria. Tá, eu não vejo vocês, tá? Então, só fala o nome para eu saber. Por favor, qual a pergunta? Professor, é uma dúvida em relação à pandemia. Como ficam os casos de quem foi demitido? Como assim? Como é que fica os casos? Quem foi demitido foi. Né? Então, quem foi demitido? Ele recebeu as verbas ou foi demitido e não recebeu nada? Não, recebe as verbas. Mas no caso desse, entra em algum princípio? Não entra em nenhum princípio. Não há qualquer princípio estabilitário que dê estabilidade, entendeu? Não entra em qualquer princípio. Infelizmente, eu acho, deixa eu só finalizar aqui, eu acho que vai ter uma demissão em massa. Sexta-feira da semana passada, só das empresas para a qual a gente voga, a gente fez aqui 800 demissões. 800 demissões. Entendeu? Não há que se falar em instabilidade. Não há que se falar em instabilidade. Em decorrência da pandemia. Ok? Então, vai trazer muitas consequências isso, entendeu? Muitas mesmo. O desemprego vai aumentar, que é a ideologia do nosso presidente, do Bolsonaro, entendeu? Entendi. Obrigada, professor. Você foi demitida? Não, eu não. Ah, uma irmã minha. Entendi. Tá bom, então. Posso continuar com o próximo assunto? Marcos, Quem fala? mais uma questão só rapidinho aqui. Tem a Lei 4.923 de 65, né? Que ela dá essa autonomia para as empresas de redução do salário em 25%, respeitando aí o piso do salário mínimo. No caso da aplicação dessa lei, existe o pagamento dessa recomposição salarial? Existe, eu acabei de falar, respondi, inclusive, essa foi a pergunta da Irani, entendeu? Uhum. Há que falar na recomposição assim, você tem a perda, ok, você tem a redução, melhor dizendo, né? Então você tem a perda, e depois você tem que falar na recomposição lá na frente. Então você reduz 25, perfeito? E lá na frente, a hora que voltar ao normal, você acresce os 25 que você perdeu. Não é que você recompõe, você volta ao salário que era antes da crise. Você não vai ter que pagar a diferença. Você vai reduzir ele em 25%, certo? Depois ele volta ao normal, só que o normal você já ganhava. Uhum. E aí a diferença desses 25 que ficou para trás? Ela tem que ser reposta, ela vai ser reposta oportunamente. Mas aí se você reduzir só salário, agora se você reduzir salário e jornada...
Não, só salário. Vamos falar só de salário. O princípio salário, da ineligibilidade salarial. Não estamos falando de jornal. Ok. Beleza. Tá bom, Sérgio? Desculpa aí. Vou continuar, hein? Pode ser? Por gentileza, deixem o microfone de vocês no mudo aí. Adentrando, a gente vai falar da relação, continuando, né, da relação entre empregado e empregador. Conceito de empregado e de empregador. Quem são esses sujeitos de direitos? Quem é considerado empregado e quem é considerado empregador? Vem sendo definido lá no artigo 3º da CLT, né? O empregado. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob dependência deste e mediante salário. O que eu acabei de falar é dispositivo literal da CLT. Perfeito? Considera empregado toda pessoa física. Então, a gente já sabe que pessoa jurídica não pode ser considerada como empregado. Que prestar serviço de natureza não eventual. Quando você não fala de não eventual, quando a lei fala de não eventual, você fala de habitualidade, né? A empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Quando você fala de dependência, você está me falando de subordinação e pagamento de salário. Preencheu esses requisitos, hermenêutica, né? Essa pessoa será considerada empregada. Perfeito? Isso parece simples, uma frasezinha dessa, mas dá muita discussão. Uma das mais simples discussão que temos a respeito disso é da empregada doméstica. Qual a diferença entre empregada doméstica e diarista, por exemplo? Qual a diferença de uma e de outra? Empregada doméstica tem todos os direitos trabalhistas, todos eles sem exceção. Aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia, INSS, hora extra e assim vai. Né? Diarista, que direito tem? Nenhum. E qual a diferença de uma empregada doméstica e de uma diarista, por exemplo? Nada mais, nada menos que a habitualidade. Então, jurisprudencialmente, se diz o quê? Que se vier até 3, né, vezes na semana, perfeito, é considerada diarista. 3 vezes ou mais de 3 vezes, perdão, é considerada empregada doméstica. Aí tem todos os direitos trabalhistas reconhecidos. E hoje, esquecendo um pouquinho, né, esse lado da empregada doméstica e da diarista, por isso que tem muita diarista que entra na Justiça do Trabalho pedindo que ela seja reconhecida como empregada doméstica e não como diarista. E hoje temos os famosos MEIs, né? Microempreendedor individual. Ah, você quer trabalhar para mim? Abre uma empresa e venha trabalhar para mim e emita nota fiscal. Porque a lei é clara, considera-se empregado toda pessoa física. Então, a partir do momento que aquela pessoa abrir uma empresa, ela deixa de ser física e passa a ser jurídica. Aí ela não tem direitos trabalhistas comigo. Que aí prevalece o princípio, né, da primazia da realidade. Porque mesmo que ela tenha aberto uma empresa, se ela receber salário, se ela receber subordinação, perfeito? Ela pode ser considerada empregado? Sim. Essa contratação foi realizada de má fé, com o intuito de burlar a legislação trabalhista. Contanto que você pega um monte de gente aí que abriu MEI, você pergunta para a pessoa, você sabe o que é ser empresário? A pessoa desconhece por completo. Não tem a mínima noção. O empregador manda, ele faz. Lógico, a pessoa está precisando de emprego, precisando de salário. Vocês imaginem, depois dessa pandemia, quantas pessoas vão ser mandadas embora? As pessoas, o que colocar na frente dela vai assinar. A pessoa está precisando trabalhar. Ela quer saber do hoje, amanhã a gente resolve na justiça. Perfeito? Então, a gente tem que saber todos esses requisitos para ser considerado empregado
para que possamos entrar com uma ação trabalhista ou defender uma ação trabalhista, dizendo que preenche ou que não preenche os requisitos para ser considerado empregado. E aí eu vou falar requisito por requisito. Observação, agora eu lembrei, ainda que tardiamente, todas as minhas aulas que eu falar aqui, por favor, vamos assistir, né, que serão todas as segundas-feiras, com o material do AVA na mão, perfeito? Tudo que eu estou falando está no AVA, já está postado lá, estou falando na íntegra o que está lá. Requisitos, pessoa física, primeiro requisito para ser considerado empregado. As regras protetivas não poderiam ser aplicadas em função de outra pessoa que não fosse a pessoa física do empregado. Ou seja, pessoa jurídica não pode ser considerada empregado. Acabei de mencionar isso. É um dos requisitos. As empresas tentando desvirtuar isso, pede que as pessoas abram uma pessoa jurídica. As pessoas não têm nem conhecimento do que é ser empresário, mas abre por ordem do empregador. Mas aí só presta serviço para ela, só emite nota fiscal para ela, tem horário de trabalho, tem subordinação e recebe salário. Essa pessoa é empresária ou é empregado? Preenchido os requisitos da lei. Essa pessoa é considerada empregado. Foi criada a pessoa jurídica com o único intuito de ferir a legislação trabalhista. Pessoalidade. O trabalho deve ser prestado pessoalmente por quem foi contratado, não podendo o trabalhador se fazer substituir sem autorização do empregador. Segundo requisito da pessoalidade. Eu, professor Marcos, sou empregado da Anhanguera Educacional. Quem tem que dar aula de direito do trabalho para vocês sou eu, num horário das 7h10 às 22h, como irá acontecer essa aula ao vivo agora. Não está acontecendo essa aula ao vivo agora. Imagina se hoje, segunda-feira, não tivesse a fim de dar aula. Dissesse o seguinte, alguém vai lá e me substituir e fala com meus alunos na minha classe. No mínimo, vocês iam achar estranho. No mínimo. O empregado, né? A contratação do empregado se dá pelo requisito da pessoalidade. Eu estou contratando aquela pessoa pelos requisitos que ela preenche. É aquele funcionário que eu quero. Então, ele não pode se fazer substituir por outro. Olha, eu não estou a fim de trabalhar outro, hoje vai outro no meu lugar. Incabível isso. Tá? Não há o que se possa dizer a respeito. A não ser que, pelo poder de comando do empregador, ele autorize ou ele faça a substituição do empregado. Via de regra, não é permitido que o empregado se faça substituir no ambiente de trabalho. Perfeito? Não eventualidade. A gente está estudando os requisitos para ser considerado empregado. Terceiro requisito, não eventualidade. O contrato de trabalho, ele pressupõe uma prestação sucessiva, né? Que não se exaure numa única ação. Então, a gente contrata alguém para se perdurar no tempo. Perfeito? Por isso que os contratos de trabalho são por prazo indeterminado, via de regra. Você tem que ter habitualidade. A gente tem habitualidade no nosso trabalho. Eu, por exemplo, tenho uma habitualidade com vocês. Eu sou empregado da Anhanguera. Todas as segundas-feiras, às 7h10 às 22h, a gente vai ter encontro semestralmente. Perfeito? Então, habitualidade. Contrapartida disso, o trabalhador eventual. Quando você quiser vir trabalhar, você vem. Aí não estou falando numa relação de emprego. Estou falando numa relação de trabalho. Aqui eu estou falando numa relação empregatícia. Habitualidade. Todos nós temos uma habitualidade com o nosso trabalho. Eu não posso ir trabalhar quando eu quero. Hoje eu não estou a fim de trabalhar, é sexta-feira, estou a fim de ir para a praia. Hoje eu não vou. Aí é trabalho eventual, eu vou trabalhar quando eu quero. Eventualmente eu vou trabalhar. Não é o que efetivamente nós temos, né? Não é o que a gente presencia na prática. Subordinação jurídica, é o trabalho sobre a dependência de outrem. O poder de comando, o poder de mando é sempre do empregador.
Por isso que o risco do negócio é dele. Perfeito? Quem dá o poder diretivo, o poder de direção é o empregador. Obrigatoriamente. Ele que dá esse poder diretivo da empresa. Então, a gente tem subordinação jurídica. Perfeito? Se a gente não tivesse subordinação, nós faríamos o que a gente entendesse o melhor. Não é o que acontece. Hoje o meu horário é às 8, hoje eu vou chegar às 10. Hoje eu não estou afim de trabalhar. Hoje não estou afim de produzir. Não existe isso, você tem subordinação. Se não fosse assim, nós não teremos um dos requisitos para se mandar embora por justa causa, por ato de indisciplina ou insubordinação, que está elencado lá no artigo 482 da CLT. Perfeito? Ato de insubordinação. Nós somos subordinados aos mandos do empregador. Quem não quer ser subordinado, vai exercer trabalho autônomo. Qual a diferença de um empregado e de um autônomo? O autônomo não quer ter subordinação. Trabalho quando eu quero. Motorista de Uber, por exemplo. Se eu trabalhar, eu ganho. Se eu não trabalhar, também não ganho. Não tem problema nenhum. Falta o requisito para ele da subordinação. Nessa linha, estando preenchido aí todos esses requisitos que eu acabei de mencionar, que está elencado no AVA, né, no material postado no AVA, melhor dizendo, essa pessoa deverá ser considerada como empregado. E por que eu tenho que saber isso? Porque vocês entrarão com a ação pedindo reconhecimento de vínculo empregatício, vínculo de empregado com determinada empresa. É a ação que mais se postula, ação de reconhecimento de vínculo empregatício. Como é que você vai postular uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício se você não sabe que aquela pessoa é empregada? Não tem como ser diferente. Você obrigatoriamente, né, tem que preencher os requisitos legais para que essa pessoa seja considerada empregada. Agora, se você não quer, se você está pela empresa numa linha de defesa, você vai alegar que faltou um dos requisitos para ser considerado empregado. Qual que é o requisito que se contrapõe à habitualidade? O que vocês alegariam? Qual é o requisito que se contrapõe à habitualidade? O requisito que se contrapõe à habitualidade é a eventualidade, que é o caso da doméstica e da diarista. Olha, ela é diarista, ela não é doméstica. Eventualmente, quando eu peço, ela vem fazer uma limpeza aqui, uma faxina no meu ambiente de trabalho. Eventualmente, ela não tem dia da semana para mim, não tem dia certo, não tem horário. Eventualmente, e a paga, ela terminou de fazer, eu já pago ela. Perfeito? Empregada doméstica, ela tem habitualidade no local onde ela presta o serviço dela. Então, se você está numa linha de defesa, por exemplo, a pessoa está dizendo que tem a habitualidade, você vai alegar o quê? Que tem eventualidade, para descaracterizar um dos requisitos de ser considerado empregado. Trabalhador avulso. O que falta para um trabalhador avulso? Em quais os requisitos que não são tidos como efetivamente empregado? A pessoalidade e a habitualidade. Trabalhador avulso, a pessoalidade. Contrate 1000 homens. Trabalhador avulso a gente tem muito em portos. Olha, vai chegar um navio e vai ter que descarregar 1000 sacas de café, por exemplo. Contrate 1000 trabalhadores avulsos. Preciso de 1000 pessoas. Eu não estou precisando da qualificação técnica daquela pessoa. Terminou, essas 1000 pessoas terminaram de descarregar, acabou o trabalho. Não tem mais o que fazer, estão dispensadas. Perfeito? Então, trabalhador avulso não tem o requisito da pessoalidade. Perguntinha para vocês. Estagiário, que vocês passarão por isso, é relação de trabalho ou relação de emprego, hein? E qual que é maior? Uma relação de trabalho ou uma relação de emprego? Fala para mim.
perguntar isso daqui a pouquinho. Perfeito? Aí nós temos os empregadores, né? Quem é considerado empregado? A CLT trata do empregador, então ela define quem é empregado e quem é empregador. Empregador, considera-se empregador a empresa individual, eu, Marcos, posso contratar aqui para o meu escritório de advocacia uma única secretária para me atender. Eu tenho uma carreira solo de advogado, só eu advogando, aqui temos mais colegas advogados. Não é o caso. Mas vamos supor que eu seja um empregador individual, perfeito? Está no artigo 2º da CLT essa definição, hein? Vou contratar efetivamente uma recepcionista, uma secretária para me ajudar aqui nos meus afazeres, atender telefone, marcar minhas reuniões e assim vai. Então, eu Marcos, sendo empregador individual, eu posso fazer o registro dessa pessoa sem qualquer problemática. Vai dizer que é empregadora de Marcos, sem problema nenhum. Então, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, né, que assumindo os riscos da atividade econômica, então a responsabilidade por esta pessoa é sempre minha, por enquanto que ela for minha empregada, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Aí a gente entra no requisito de empresas. Empresa, universalidade de bens corpóreos e incorpóreos, com intuito de lucro, perfeito? Assume o risco do negócio e dita aí, né, as diretrizes de como deve ser o nosso segmento em relação aos empregados. É ele que vai dar as diretrizes. Poder fiscalizador, poder regulamentador e poder disciplinar. Esses são os 3 poderes que o empregador tem. Regulamenta, como é que vai ser o meu ambiente de trabalho? Vai usar crachá, não vai usar crachá? Vai usar uniforme, não vai usar uniforme? Posso colocar apelido, não posso colocar apelido? Qual é o horário de entrada, qual é o horário de saída, qual é o horário de almoço? Estou regulamentando. Estou fiscalizando. Você está usando EPI, não está usando? Perfeito? Então, poder regulamentador, poder fiscalizador e poder disciplinar. Você está descumprindo as ordens emanadas por mim, você está sendo demitido por justa causa. Então, acabamos de ver o conceito de empregado e o conceito de empregador. E por quê? Eu já falei o porquê a gente precisa saber quem é considerado empregado, né? E quem deve, para a gente poder postular uma ação de reconhecimento de vínculo empregatício, e quem deve ser considerado empregador. Para saber a quem eu endereço a minha ação. E muitas das vezes o cara fala, eu não sou empregador de nada. Não estava subordinado a mim. Desconheço. Então, eu preciso saber efetivamente quem é este empregador. Tudo bem? Pessoal, são 20:09, horário do intervalo. Eu vou tomar uma água que eu estou 1h30 aí falando, minha goela está seca. Façamos o seguinte, após o intervalo, eu vou deixar o microfone aberto e a gente vai responder as perguntas. E continuaremos com a aula. Tudo bem? Mas, de qualquer forma, eu já vou deixar Vocês já podem deixar o áudio aberto aí, para a gente bater um papo. Estou aqui à disposição, só vou tomar uma água, 2 minutos. Tudo bem? Ok, Marcos. Ninguém vai falar mais comigo? Vou me sentir isolado aqui, sozinho? Deixa mais a água, Marcos. Vou me sentir sozinho aqui no meu... E aí, Sérgio, vamos fumar um cigarrinho? Tá na hora, hein? Olha aí o vídeo. Cadê a Irani? Vamos fumar um cigarrinho, Irani? A Irani não pode faltar nas perguntas.